Finalmente o clímax tão aguardado chegou para Mushoku Tensei nesse episódio 10 da parte 2 da segunda temporada. Um episódio super bem animado, super bem dirigido, que trouxe toda a tensão da Light Novel e ainda potencializou algumas cenas de uma forma muito interessante. O anime não passava uma sensação dessas, eu acho que desde a Batalha do Orsted, na parte 2 da primeira temporada. E aí, como bateu aquela vontade desesperadora de falar sobre o Mushoku Tensei com vocês aqui no YouTube, eu também vou aproveitar para fazer um review geral da obra, porque tem várias polêmicas em torno dessa obra desde o episódio 1, tem várias polêmicas em torno da Light Novel, as pessoas elas não conseguem separar uma mídia da outra, é um negócio meio bizarro, e você também tem vários maus entendidos relacionados a isso. A história de Mushoku Tensei acompanha a segunda vida de um japonês muito abaixo da média, com diversos problemas sociais, que estava com a vida completamente desandada e não sabia direito como é que ele saía daquela situação. Pra variar, ele acaba sendo atropelado por um caminhão de salsicha e acaba falecendo. Obviamente, Deus não podia permitir tamanha injustiça e acabou reencarnando ele no mundo medieval de fantasia. Uma coisa daquelas clichês que a gente já estava cansado de ver na época que lançou. No entanto, Mushoku Tensei tem grandes diferenciais se comparado à média do padrão FIFA do padrão FIFA Tensei que a gente tá acostumado a ver. Na Light Novel, a gente vai vendo os personagens envelhecendo gradualmente. A personalidade deles vai mudando conforme a situação e o ambiente que eles estão. Isso tudo é muito bem descrito, é muito bem detalhado. A gente vai conhecendo o mundo aos poucos, enquanto a gente vai acompanhando o Rudeus se desfazendo dos traumas que ele tinha na vida passada dele, aprendendo mais sobre esse mundo, conhecendo pessoas que mudam ele completamente com o passar dos anos. Isso é muito interessante para quem gosta desse tipo de coisa. O Rudeus, ele realmente é um personagem humanizado no sentido de que ele parece um ser humano mesmo. Ele não é raso e ele também não é caricato. Ele é cheio de complexos, ele é cheio de contradições, ele tem uma melhora que ela não é linear, mas ela é consistente, porque ele se esforça mesmo pra melhorar. Mas no anime, esse desenvolvimento constante, gradual e sutil dos personagens já não acontece. E é por isso que a maioria das pessoas acaba preferindo a Light Novel ao anime. A Light Novel, por ser um livro, é uma mídia muito mais apropriada para esse tipo de história. O anime não tem tempo de tela suficiente para desenvolver os personagens dessa maneira. Eles também cortam bastante coisa relacionados ao mundo em si, coisas muito interessantes. E eles acabam focando também no anime bastante no ecchi, e isso incomoda muita gente. A maior parte das polêmicas de Mushoku Tensei estão relacionadas não só ao protagonista, mas ao ecchi também. E falando no protagonista, principalmente na primeira parte da primeira temporada e na primeira parte da segunda temporada, por uma coincidência do destino, ele acaba dando muita agonia na maioria das pessoas, principalmente as pessoas que têm um olhar mais superficial, que não pararam para assistir Mushoku Tensei e não conhecem o material original. O Rudeus, ele é um dos personagens mais bem construídos desse tipo de história que eu conheço. E ele, por si só... Afinal, é a história da segunda vida dele que eles estão contando. É a única coisa, praticamente, que separa Mushoku Tensei de uma obra originária que a gente chama de padrão FIFA aqui no canal. Os personagens de Mushoku Tensei como um todo, mas principalmente o Rudeus, eles são muito melhor desenvolvidos do que a grande maioria das histórias isekai que a gente conhece, independentemente da mídia. Mas é fato que, principalmente nos primeiros arcos da história, o Rudeus é escória. O Rudeus, ele é Mushoku. Mushoku Tensei significa literalmente o imprestável reencarnado. Tá no título, gente, que o Rudeus é uma pessoa que é cringe. Tá no título que o Rudeus é uma pessoa que dá agonia, que o Rudeus é cheio de defeito, que ele é cheio de problema, que a cabeça dele não funciona direito. Por causa da vida passada dele, que é toda desarranjada, ele teve vários traumas que começaram a fazer com que ele quisesse fugir da realidade. E existem mesmo pessoas que fogem da realidade, elas ficam viciadas em fugir da realidade. Aí elas entram num ciclo vicioso. A vida delas sempre fica pior toda vez que elas fogem, e elas às vezes começam a se sentir mal, só que a vontade de fugir acaba vencendo a vontade de mudar. Ah, mas ele foi parar num isekai cheio de conveniência, igual todo protagonista de isekai. É verdade, ele foi mesmo. Só que Mushoku Tensei também não é como o Isekai Smartphone, por exemplo. A gente tá falando de um Dark Fantasy. Ou seja, por mais que tenha diversas conveniências em torno do Rudeus, principalmente do momento em que ele nasce naquele mundo, você também tem um mundo extremamente violento, um mundo extremamente perigoso, um mundo extremamente desarranjado. Até mais do que o que a gente vive aqui no século XXI. Não à toa que os grandes clímax do anime acabam sendo esses momentos de tensão extrema que a gente sente. Você teve alguns outros momentos, como esse, eu
acho que o anime acaba sendo a melhor mídia pra adaptar esse tipo de cena. Porque, meu Deus do céu, eu só consigo pensar no anime quando eu lembro dessas cenas. Sabe, o Rudeus brigando com o Paul foi muito legal. A jornada deles no continente demoníaco praticamente toda foi muito bem feita, assim, no anime. Mas não tem como. A luta do Orsted na parte 2 da primeira temporada e essa luta contra a Hydra na parte 2 da segunda temporada foram de tirar o chapéu. Foi sensacional. O negócio foi absurdo. Eu tô passando as imagens na tela pra vocês e eu tô ficando empolgado só de ver isso de novo. Porque a trilha sonora foi muito bem feita, a ambientação toda. O after da luta contra a Hydra, com o Rudeus vendo a mãe dele naquele estado. Meu Deus do céu! E aí me perguntam... Esse é o grande ponto alto de Mushoku? Do anime, eu acho que sim. Da história como um todo, acho que vai depender muito de quem tá experienciando. O grande diferencial, pra mim, é esse desenvolvimento super diferenciado do protagonista e de alguns outros personagens secundários que a gente vai encontrando ao longo da história. Sem mencionar a parte do Dark Fantasy, que não é um negócio exclusivo de Mushoku Tensei, mas que acaba sendo um grande diferencial, porque é uma obra muito menos conveniente do que o que a gente tá acostumado a ver no padrão FIFA. Ah, Vitor, mas além do Rudeus ser cringe e além do eti desfalcado no anime, qual que é o problema de Mushoku Tensei então? Qual que é o problema, então? Qual? Esses são os problemas. Esses são os grandes problemas. Todas as polêmicas de Mushoku Tensei giram sempre em torno ou do eti ou do Rudeus, se não dos dois. Como que a gente faz daí? Então, sinceramente, eu sinto muito se você acha que Mushoku Tensei é a pior história que já foi feita pelo ser humano, mas não é verdade. Você tem N histórias piores. Ah, mas o autor postou não sei o quê. Meu Deus, não é porque o autor é esquisito. E ele é esquisito mesmo. Até porque a gente vê essa lolizinha aqui. Na primeira temporada a gente vê o Rudeus brincando com a Sylphie daquele jeito imbecil. Então não dá pra falar que o autor, ele não é uma pessoa degenerada. Ele é. Isso é um detalhe inconveniente que ou você tanca ou você não tanca. Mas não é o foco da história. Não é sobre isso que o Mushoku Tensei fala. Esse elemento polêmico consiste basicamente nos degenerados que gostam e defendem e nas pessoas que acham que é o fim do mundo e falam que tudo é ruim por causa disso. Não faz sentido. Nenhum nem outro. Os dois estão muito errados. Quando você tem dois extremos brigando por qualquer assunto, gente, o lugar mais confortável, o lugar mais sensato de se ficar é no meio. Porque no meio, você se protege um pouco da influência das narrativas dos dois lados. E você consegue perceber a imbecilidade tanto de um quanto do outro. Ah, Vitor, mas é porque o Rudeus é... O Rudeus, ele é escória, gente. Entendam isso. Ele chega naquele mundo sendo escória. Logo quando ele é pequenininho, ele conhece a Roxy e ele já consegue perder a grande fobia social que ele tinha de sair de casa. Mas ele continua sendo um cara que passou 30 anos da vida dele isolado do mundo, morando na casa dos pais, usando a internet o dia inteiro, então ele era daqueles que não saía da internet pra nada, batia uma todo dia, com uns negócios super duvidosos, porque ele é degenerado. Então é óbvio que ele vai continuar sendo degenerado por um bom tempo. Ele deixa de ser degenerado conforme ele vai se relacionando com mulheres, que normalmente é o que acontece com a maioria das pessoas degeneradas que tem essa oportunidade, na vida real mesmo. Principalmente nesse arco que ele já arrumou uma mulher, ele já deu cria, ele tá muito mais ajuizado do que ele era. E a tendência é isso continuar aumentando. Os problemas dele não diminuíram, os problemas dele aumentaram de novo. A vida dele não tá sendo fácil nesse momento. Ele não mudou por causa de um conjunto de conveniências. Tiveram conveniências sim ao longo da vida dele, ainda vão ter conveniências ao longo da vida dele, mas ele tem diversos desafios pra enfrentar. É por isso que é uma história bem escrita. No anime, talvez muitas pessoas não tenham essa mesma sensação por causa do tempo de tela não conseguir desenvolver tão bem quanto o livro. Mas aí, se você tiver dúvida, você vai ler o livro. Ah, mas eu só quero reclamar de barriga cheia no Twitter. Então tá, tudo bem, tudo bem. Só que uma coisa é reclamar, outra coisa é você tentar impor os teus gostos em cima das outras pessoas. Independentemente do motivo da pessoa gostar de Mushoku Tensei. Se você discorda dela, meu, o problema é seu. É seu. Ninguém tem nada a ver com a tua opinião, mas você também não tem nada a ver com a opinião dos outros. E vice-versa. Quem gosta de Mushoku Tensei e fica julgando quem não gosta, falando que quem não gosta é burro, e os caras... Tá muito errado. Tá muito errado. Aqui no canal, eu sei que a base do meu público é um pessoal mais velho mesmo. Então, como quase 80% dos meus inscritos têm mais de 18 anos, já são considerados pessoas adultas, por mais que idade não queira dizer nada, vocês já estão entrando ou vocês já passaram da idade de começar a saber conversar, de saber respeitar o amiguinho. Eu sei que aqui tá longe de ser um dos maiores canais de anime do Brasil, pelo menos por enquanto, e eu sei que aqui tá longe de ser um canal cheio de adolescentezinho que fica brigando por patifaria no Twitter. Mas o que eu posso dizer pra vocês com propriedade é que esse tipo de patifaria na internet é infantil, isso não leva pra lugar nenhum, não é uma discussão construtiva e nunca vai ser. Se vocês quiserem discutir sobre os pontos de melhoria da obra, tudo bem, isso é uma opinião válida e você está conversando com o devido respeito. Você tá pondo a sua opinião
opinião na mesa, você tá se posicionando de uma forma mais ativa, mas você tá sendo educado, você não tá xingando as pessoas, você não tá tentando caluniar, você não tá tentando lacrar, você só tá falando que você não gosta por causa disso, daquilo, e tá tudo bem. Da mesma forma que se a pessoa fizer a mesma coisa falando que gosta, você não vai chamar ela de burra. Mushoku Tensei é uma obra que é cheia de self-insert degenerado do autor, é cheio de detalhe esquisito, é cheio de coisa controversa, é cheio de polêmica mesmo, mas a maior parte das vezes que eu vejo as pessoas discutindo são coisas sem pé nem cabeça. Por exemplo, a parada da escravidão da menininha lá, por causa de uma reflexão que o autor falou que o Rudius teve na Light Novel. E aí as pessoas que não leem a Light Novel, que também não vão ler a Light Novel, começaram a debater em cima do post do autor, que pra quem não tem o contexto prévio não faz o mínimo sentido. E aí a discussão virou assim, tá certo o Rudius passar pano pra escravidão ou não? Não é isso que ele tava falando, gente. Da mesma forma que o Paul assediou, não assediou a mulher que deu em cima dele e ele traiu a esposa. A polêmica é o Paul trair a esposa. É desconfortável pra caralho ver? Eles precisavam mostrar no anime? Claro que não, mas eles mostraram. Então, se for discutir, por que o autor botou aquilo daquele jeito? Por que ele deu ênfase na cena? Por que o autor é degenerado, cara? Por quê? Isso é uma coisa que dá margem pra discussão. Porque não pode, mesmo ele estando no mundo medieval de fantasia. Não, calma. Mas não tem polêmica quando você critica bem o negócio. Se vocês querem discutir a virilidade do personagem, tudo bem, não tem problema. Ele é cringe sendo broxa. Também acho. Porque ele traiu a Sylph. E ele traiu a esposa. Porque ele é burro. Também acho. Não existe polêmica quando se critica direito o negócio. E a maior parte do vídeo eu passei resmungando sobre isso, porque o grande problema de Mushoku Tensei, apesar disso potencializar as vendas de certa forma, acaba sendo esse excesso de polêmicas que tem desde o episódio 1. E a maioria delas não faz sentido. Esse é o problema. Você quer polemizar em cima de um negócio que realmente faz sentido? Beleza. Pelo menos escolhe direito, né? O assunto. E pra quem gosta desse tipo de anime, tem diversas coisas muito interessantes. Situações de tensão esporádicas muito interessantes. Diálogos muito interessantes. Aventuras muito bacanas de acompanhar. Dramas muito bem feitos. Pro padrão de light novel, não é uma light novel mal escrita, muito pelo contrário. E pros padrões de anime, também acaba sendo melhor do que a maioria dos animes Isekai e Tensei que a gente acaba vendo por aí. Quantos animes Isekai tem uma produção igual essa aqui? Dessa cena aqui? Eu já vi praticamente todos os animes desse estilo. E são pouquíssimos os animes que têm uma produção tão absurda quanto essa. Mas comparado com Demon Slayer, não é tão bom assim. É claro que não. Mas pra um padrão de um Isekai e pra média da indústria de animes como um todo, Mushoku Tensei tem uma produção acima da média. Podia ser melhor? É claro que podia. É igual à história. A história é perfeita? Longe disso, não é. Mas é uma história bacana de acompanhar, com personagens interessantes o suficiente, situações que te marcam bastante. Só nessa temporada, gente, a gente teve diversas situações, inclusive situações que as pessoas queriam que fossem melhores, né? Por exemplo, nos episódios pra trás, o Rudius encontra a Roxy nessa masmorra aqui e o pessoal tá reclamando que na Light Novel tava melhor. Ok, tudo bem, isso faz parte. Mas ainda assim foi uma cena muito bem feita no anime. Eles cortaram um monte de coisa, mas, gente, eles cortam desde o episódio 1 um monte de coisa. E é pampa. Toda vez que alguém começa a hypar Mushoku Tensei por causa desse tipo de episódio, que o episódio 10 realmente foi um clímax absurdo, eles estavam lutando com a Hydra, o Paul mitou muito, teve uma morte super impactante. No pós-créditos, o Rudius quebra emocionalmente por um motivo muito justo. Eu quero até ver como é que eles vão desenvolver isso melhor no anime, porque só tem mais 2 episódios nessa parte, eles vão fechar o arco. Gente, aí a gente vai ter mais uma grande polêmica nessa história.